Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcelo Antunes, represento o canal Café com a Fiel. Pessoal, tá tudo bem? Hoje é Dia das Mães. Não tá tão bem, né? Nosso time tá derrapando, não tem consistência, não tem um futebol brilhante. O time perdeu 5 partidas nas últimas 7, empatou uma e ganhou apenas uma. Hoje enfrenta seu grande rival São Paulo, sem uma perspectiva de vitória. O São Paulo chega hoje a uma condição dentro da nossa arena de um time mais propenso a vencer a partida, e isso graças ao Duílio. O Duílio montou esse time sem a menor qualificação técnica e sem nenhum preparo de planejamento algum. Ele simplesmente escolheu esse time da vontade dele, uma vontade que eu chamo nas redes sociais, uma vontade de PlayStation 2. Por que PlayStation 2? Porque o Duílio montou um time baseado nos jogadores que jogavam bem na época do PlayStation 2, FIFA do PlayStation 2. O Corinthians não tem, o Duílio contratou técnicos sem o menor perfil esportivo. Primeiro contratou o Silvinho, depois contratou o VP, depois veio com o Lázaro, depois veio com o Cuca, com o Luxemburgo, antes pensou em Roger Machado. Todos técnicos com perfis diferentes. O pingo d'água, o fim, foi a contratação de um cara completamente inexperiente, no caso o Lázaro. O Lázaro, ele é um cara analista de desempenho. Eu sou analista de BI, eu não me considero uma pessoa capaz de ser técnica do Corinthians. Aliás, em nenhum time nem de Série D, porque eu assisto jogo de futebol, conheço o 4-4-2, o 3-5-2, o 4-3-3, sei o que é evidente futebol, mas o que me qualifica para ser técnico de futebol até de um time de Série D? Nenhum, até de um time varziano. Eu teria que ter um time na várzea, esse time ter resultados. Para ter resultados, o mesmo se enquadra para o Lázaro. O começo do trabalho foi colocado pela imprensa como um bom trabalho. Não, era apenas resquícios da sobra do VP. Essa é a verdade. Eu fui um dos críticos das coisas que o VP fez com a famosa história da sobra. Porém, o VP, o Corinthians conseguiu algumas coisas. Chegou à final da Copa do Brasil podendo ter vencido. Chegou a quarta colocação no Brasileiro. Bom, o Corinthians já começava a demonstrar que não era um time equilibrado quando se classificou nos pênaltis no Paulista do ano passado, 2022, contra o poderoso Guarani. E esse ano a sorte não foi a mesma e fomos eliminados no Ituano. Contudo, o Corinthians ganhou uma segunda pré-temporada, jogada no lixo pelo seu Duílio, que é um cara, no mínimo, comediante. O Duílio, ele simplesmente, esse é meu passo, participando mais que o Duílio. O Duílio simplesmente jogou no lixo, mantendo o Lázaro no comando, onde o time já não apresentava um bom futebol. O Corinthians ganhou uma partida e você pode questionar essa partida, porque o time lá do Uruguai meteu uma bola na trave. Se aquela bola entra, estava 0-0, era 1-0 para os caras. Ia ser um outro pandemônio naquele jogo. A questão é que ele mente para todo mundo, dizendo: baixei a dívida em 0,02%, fiel. Não representa nada. E é a maior mentira, vou provar agora. Uma nova dívida de 11 milhões com o ex-jogador Jadson. 11 milhões. Fora outros processos que o jogador move contra o Corinthians. Então, aonde que ele baixou em 0,2? Ele fez o que se faz, fez maquiagem de balanço. É isso que ele fez. O time é um time fraco, é um time muito fraco e agora está sendo obrigado a recorrer, fiel, aos meninos da base, podendo queimar etapas e queimar jogadores da base. Vejamos o Murilo.
no último jogo contra o Botafogo. É um bom jogador. E finalmente jogaram alto no Corinthians. Porque o Corinthians também é desequilibrado em jogadores, em altura. Fagner, baixinho. O uruguaio, o zagueiro uruguaio, baixinho. A zaga é baixinha. Nosso maior jogador com mais impulsão é o Gil. E quando vai para o ataque, cabeceia sem direção alguma. É um Deus nos acuda. No escanteio que originou o gol do Botafogo, se eu fosse o treinador do time adversário, eu ia preferir bater escanteio contra o Corinthians do que cobrar pênalti. É mais garantido dele. O Murilo, ele vai subir e sobe fora de tempo, porque está sendo pressionado. O menino sabe subir? Claro que deve saber subir. Deve ter 10 anos desde a categoria lá de base, de 10 anos. Então, está queimando etapas, está sendo obrigado a queimar etapas com o verdadeiro manager do Corinthians, que é o Luxemburgo. O Luxemburgo foi colocado como um técnico, mas na realidade ele está virando dirigente. É ele que está dando a cara a tapa para eliminar os medalhões. Foi embora o Duqueiroz, o Balbuena e, graças a Deus, o Júnior Moraes. Outra contratação esdrúxula do senhor Duílio Monteiro Alves. Tudo começa com o Luan. Vou explicar por quê. Custou 29 milhões de reais. Não vai só custar isso. Ao final do contrato desse ano, vai custar 48 milhões de reais para o Corinthians. O que o jogador que está treinando, que está jogando, pensa? Se o Luan pode comer churrasco, beber cerveja, fazer balada, viver na boa no apartamento dele, sem produzir nada para o Corinthians, por que eu, jogador de futebol, estou treinando, posso fazer isso? Não posso. Continuando, pessoal. Meu bicho estava empolgado. Bom, tá criticando o Duílio também. É o seguinte, eu vou explicar a questão do Luan. A questão do Luan vai um pouco além do dinheiro. É uma questão de comodismo. Aliás, falando em comodismo, nos outros atletas, falando em comodismo, os 5 atletas que vieram, o William, Renato Augusto, o rapaz aí, o Juliano e o Roger Guedes, todos eles vieram, com exceção do William, da China. Na China, o cara ganha no mínimo 2 milhões de reais por mês. Não é na realidade, quem conhece um pouco futebol, é uma lavagem de dinheiro que ocorre na China. É o nome que se dá. Outros canais de jornalistas renomados não vão jamais falar isso, porque eles têm o rabo preso com os clubes. Essa é a realidade. Eu não tenho rabo preso com ninguém, a não ser pro próprio canal Café com a Fiel, que aliás vou dar uma pausazinha. Café muito bom, hein? Café Constantino. Bom, voltando, Fiel. O que acontece é o seguinte, o Paulinho ganhava mais de 2 milhões e meio. O próprio Roger Guedes na faixa de 2 milhões na China. E assim 1 a 1. O William é o único que não veio da China, ele veio da Inglaterra. O que acontece, Fiel? O cara ganha mais de 2 milhões por mês na China. Para não fazer nada, eu vou enganar que eu gosto. Vocês estavam apenas lavando dinheiro. Vieram acomodados para o Corinthians. Outro problema, a maioria joga na mesma faixa. Total falta de critério do Duílio. O resultado é isso aí. O Corinthians mal se classificou ano passado para o Campeonato Paulista. Esse ano nem mesmo se classificou para as semifinais do Paulista. O Duílio, ele na realidade, ele é o mentor dele, é o André Sanches. Não se pode jogar tudo nas costas do Duílio, mas sim nesse grupo que comanda e supostamente, vou falar supostamente, para não ter processo, rouba o Corinthians há mais de 20 anos. O delegado, que era presidente do Corinthians, simplesmente ele reduziu em 5%, Fiel, 5 míseros por seus jogadores como o Matheus. Na época, Matheus Pereira. Tudo começa ali. Vendendo parte dos 95% dos direitos do jogador para empresários que mandam na realidade no Corinthians, escalam o jogador no Corinthians. Vou dar um último exemplo. Barleta não foi relacionado no jogo anterior.
O Barleta, antes do jogo do Botafogo, ficou fora dos relacionados. O Paulinho está procurando outro clube, essa é a realidade, fiel. E o Yuri Alberto também foi para o banco de reserva. O que houve? Pressão no empresário. O Yuri Alberto voltou a figurar entre os titulares e o Barleta foi para a reserva. Pressão de quem? De empresários. O Luxemburgo é obrigado também a ceder, porque o Duílio deve ter feito pressão para ele ceder. Essa é bagunça. Essa bagunça nos levou à Série B em 2007. Não é madeira, mas vai servir como madeira. Espero que não ocorra a mesma coisa. Pessoal, vamos pedir a saída do Duílio, vamos pedir a saída desse grupo. Apesar que quem colocou o time na lama deve ir até o final e pagar pelas consequências. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Quem gostou, dá um like, compartilha, se inscreva no canal para fortalecer o canal. Uma boa tarde para vocês, mães. Um feliz Dia das Mães e até o próximo vídeo. Um abraço. Um abração, pessoal.